Professores, pesquisadores, alunos, autoridades e demais participantes aqui presentes, bem-vindos. A Universidade Federal do Pará, por meio de seus programas de pós-graduação, Comunicação, Cultura e Amazônia, e pós-graduação em Letras, e a Universidade da Amazônia, e por seu programa de pós-graduação, Comunicação, Linguagens e Cultura, realizam a partir de hoje o segundo encontro de análise do discurso na Amazônia e o primeiro colóquio internacional Mídia e Discurso na Amazônia. Para iniciar nossos trabalhos, vamos ouvir a Orquestra Jovem de Violoncelistas da Amazônia, regida pelo professor Dr. Áureo de Freitas. A Orquestra de Violoncelistas da Amazônia foi criada em 1998 pelo professor Dr. Áureo de Freitas, sendo a única orquestra profissional de violoncelistas com músicos na categoria juvenil em todo o Brasil. Vem fazendo parte da agenda cultural da Escola de Música da UFPA e causando impacto no cenário educacional. Ao longo desses 14 anos de atividades, tem sido a preocupação constante de seu coordenador a valorização das crianças e adolescentes, fazendo com que os integrantes da orquestra sejam reconhecidos pelos melhores violoncelistas no cenário musical nacional e internacional. Os integrantes da Orquestra de Violoncelistas da Amazônia vêm representando o Estado do Pará em turnês realizadas pelo Brasil e exterior desde 1999. Algumas delas, em 2012, a turnê Florianópolis e a turnê São Paulo, a turnê Brasília em 2011, turnê China em 2010, Holanda em 2004 e Estados Unidos em 2002. O professor Dr. Áureo de Freitas e os integrantes da orquestra têm sido entrevistados por revistas internacionais, como a Classic FM, Entertainment Portfolio, Straight Magazine e La Violoncelle. Com vocês, a orquestra.
nome da coordenação do evento, nós queremos agradecer ao professor Áureo e à Orquestra de Violoncelistas Jovens da Amazônia. Muito obrigada. Na primeira edição do Encontro de Análise do Discurso na Amazônia, EDIA, o evento de caráter regional objetivou reunir grupos de pesquisas que trabalhassem com os estudos do discurso na região amazônica. Neste segundo encontro, continuamos integrando os grupos de pesquisa na região que estarão presentes nas mesas e nos grupos de trabalho. O principal diferencial de 2013 foi a criação do primeiro DECIMA, Colóquio Internacional Discurso e Mídia na Amazônia, evento de maior abrangência, que propõe um diálogo com pesquisadores de todas as regiões do Brasil, e nesta primeira edição, cuja temática é apropriações e regimes de visualidade, o objetivo central é ampliar as reflexões teóricas que se estabelecem nas interfaces dos estudos do discurso e da mídia. Existem contemporaneamente duas inquietações bastante pulsantes nesta fronteira. Como analisar as materialidades visuais e audiovisuais que nos chegam a partir de diferentes meios de distribuição da informação e como compreendê-las a partir dos processos de comunicação em que estão envolvidas. De hoje até sexta-feira, em mesas redondas, palestras e grupos de trabalho, incrementaremos o debate em torno dessa questão, pensando com mais acuidade sobre o cenário amazônico. A organização do colóquio agradece a parceria e o apoio do Laboratório de Estudos do Discurso e do Corpo da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, LabDisco-ESB, do Grupo de Pesquisa Mediações e Discursos com Sociedades Amazônicas, GEDAI, e o financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Para fazer, então, a abertura oficial do evento, convidamos a compor a mesa o professor doutor Emmanuel Zaguri Tourinho, pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Pará, a coordenadora geral do encontro, professora Ivânia dos Santos Neves, professora Fátima Pessoa, representando o Instituto de Letras e Comunicação da Universidade Federal do Pará e que faz parte da comissão organizadora do colóquio, professora Netília Silva dos Anjos Seixas, que representa o Programa de Pós-Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia da Universidade Federal do Pará e também é membro da organização do colóquio. Bem, bom dia a todos. É um grande prazer dividir essa mesa com o professor Emmanuel Tourinho, com a professora Fátima Pessoa e com a professora Netília Seixas. A minha fala vai fazer um pequeno retrospecto do que é o nosso evento DECIMA. A história do DECIMA começou em agosto de 2011, nesse mesmo auditório. A professora Rosário Gregolin, trazida pelo professor Marco André Dantas, da UFPA do Campo de Castanhal, então seu orientando, veio a esta universidade proferir uma conferência sobre estudos do discurso, mídia e produção de identidades. Ao final de sua fala, eu, o professor Marcos e a professora Fátima Pessoa, aqui presente na mesa, nos reconhecemos, 3 doutores em análise do discurso. Logo começamos a pensar em um evento que pudesse reunir os grupos de pesquisa de análise do discurso da região amazônica. Acreditávamos que, assim como nós não nos conhecíamos, era bem possível que houvesse doutores em análise do discurso da região que também não conhecíamos. Em dezembro de 2011, convidei a professora Rosário Gregolin para fazer parte das bancas de defesa de 2 orientandos meus na UNAMA.
Eu, a professora Fátima e o professor Marcos, que havia recentemente defendido sua tese, decidimos, então, que realizaríamos um encontro de pesquisadores de AD e aproveitaríamos a presença da professora Rosário. Então, de 5 a 7 de dezembro, na UNAMA, aconteceu o primeiro encontro de análise do discurso da Amazônia, cujo tema foi Entre o Local e o Global, desenhando nossa própria cartografia. O primeiro dia reuniu pesquisadores de diferentes áreas e, mesmo sem muita divulgação, para nossa surpresa, 48 trabalhos foram apresentados. Nesse primeiro evento, as professoras Netília Seixas, também aqui presente na mesa, e a professora Luciana Miranda, do Programa de Comunicação, Cultura e Amazônia, também passaram a fazer parte do grupo que pensaria um evento maior. As conversas estabelecidas com a professora Maria Taíde Malcher, coordenadora do PPG-Com, sobre as possibilidades metodológicas dos estudos do discurso e os estudos da mídia, alimentaram calorosas discussões. Sempre bastante preocupada em singularizar a proposta de um programa de pós-graduação em comunicação, várias vezes a professora Taíde nos convida a pensar a comunicação como uma experiência e não como um acontecimento isolado, sem desdobramentos históricos. Também nos fez pensar sobre o que significa fazer pesquisa em comunicação na Amazônia. E eu gostaria de marcar a presença da professora Mirna Feitosa, coordenadora do Programa de Comunicação da Universidade Federal do Amazonas, que se encontra aqui entre nós. Estas discussões sobre discurso e mídia convergiram para um debate durante a aula inaugural do PPG-Com em 2012, proferida pela professora Maria Helena Weber, coordenadora da área de comunicação. Nesta ocasião, ela nos sugeriu que ampliássemos o primeiro encontro de análise do discurso e enfrentássemos a discussão teórico-metodológica que envolve discurso e mídia. Assim nasceu o Colóquio Internacional Mídia e Discurso na Amazônia, o DICIMA. A sigla representa também um trocadilho, porque este é o primeiro evento de análise do discurso que se situa na parte de cima do mapa do Brasil, né? Então, estamos de cima. Na hora de definir o tema do evento, resolvemos enfrentar uma das maiores dificuldades acadêmicas da atualidade: como analisar a imagem, como compreender os regimes de visualidades impostos pela popularização das câmeras e das telas, como analisar os processos possíveis de apropriação diante dos novos sistemas de distribuição da informação. Para conversar com a gente sobre estas questões, eu e o professor Newton Milanês, coordenador do LabEdisco, um dos promotores desse evento, convidamos o professor Felipe de Bois e a professora Rosário Gregolin e outros pesquisadores que topam também este desafio de enfrentar, analisar as tão velozes imagens do nosso tempo. O primeiro de cima reúne um grupo de pesquisadores formados por doutores de todas as regiões do país. Entre nós, há 6 bolsistas produtividades da área de comunicação e da área de letras. 283 participantes irão apresentar trabalhos. Há 2 conferências, 5 mesas redondas e 20 grupos de trabalho, que foi um grande desafio para a organização do evento. Nos GTs, estamos recebendo pessoas de todas as regiões brasileiras, mas também pessoas da Espanha, de Portugal e de Costa Rica. Os anais eletrônicos representarão o primeiro registro acadêmico de um evento na Amazônia, que nasceu do diálogo entre pesquisadores da região e de outras universidades do Brasil e do mundo. É com muito orgulho que vejo os trabalhos de professores e alunos da UFPA, da UNAMA, da UFAM e de outras universidades da região, misturados com trabalhos de alunos e professores da Unesp, da UESB, da UFSCar, da Universidade Federal de Goiás, da Universidade Estadual de Maringá, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal da Paraíba, da Universidade Federal do Maranhão, entre outras. Começamos, no primeiro encontro de análise do discurso, a desenhar nossa cartografia, que neste evento se amplia e conhece novas fronteiras, ou melhor, se propõe a desfazer algumas dessas fronteiras. Para concluir, vou retomar uma fala minha bastante recorrente em sala de aula, e os meus alunos aqui presentes sabem disso. Na Amazônia, hoje, se por um lado existem grandes metrópoles como Belém e Manaus,
Também há mais de 30 grupos isolados na floresta. Diante desta realidade tão complexa, para pensarmos sobre os meios de comunicação e as práticas discursivas, precisamos fugir dos estereótipos. Penso que nós, pesquisadores da região, devemos sempre assumir o compromisso de escrever, quem sabe, mais uma verdade sobre essa região, que é tema de pesquisa no mundo todo. Como bem nos ensinou Michel Foucault, a verdade é uma construção histórica. Este evento também nasce do desejo de marcar um lugar de fala, que se localiza em um espaço possível, entre o local e o global. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao nosso pró-reitor, professor Emanuel Torini. Bom dia a todos. Eu gostaria, de, em nome do professor Carlos Manesco, reitor da Universidade Federal do Pará, cumprimentar toda a comunidade, cumprimentar os membros da mesa, a professora Fátima Pessoa, diretora adjunta de EDC, professora Ivânia, coordenadora desse evento, professora Netília, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura. É um prazer estar nessa cerimônia de abertura e, principalmente, podendo ver o quanto, não é, tem crescido, avançado na nossa instituição e na nossa região a pesquisa na área de comunicação e de linguagem. Queria parabenizar a professora Ivânia pela organização e pelo extremo bom gosto na abertura. Acho que iniciar um evento, não é, tão bem organizado e com essa orquestra de violoncelos da universidade já deixa todo mundo com espírito, não é, bem nutrido para tirar um bom proveito do que vem pela frente. Nós estamos na Universidade Federal do Pará fazendo um grande esforço, não é, para fazer avançar a pesquisa, né, a produção de conhecimento local nas várias áreas, e, em particular, na área de comunicação e na área de letras. Tivemos alguns avanços importantes nos últimos anos, como a criação do programa de pós-graduação em comunicação e cultura, a abertura do doutorado no programa de pós-graduação de letras, que, junto com o programa também de comunicação e linguagem da Amazônia, né, estão promovendo esse evento e criando esse ambiente de produção de conhecimento, de investigação na nossa região, no nosso estado. Nós vivemos uma situação em que o país está dando um grande salto, né, na área de educação e na área de ciência. A pós-graduação brasileira de hoje é uma coisa extraordinária comparada com o que era a pós-graduação do país 10, 20 anos atrás, não é? Mas nós, na Amazônia, ainda não participamos inteiramente dessa festa, né? Ainda temos um enorme desafio pela frente para, de fato, conseguir estabelecer uma base muito vigorosa de produção de conhecimento e, especialmente, de formação de pessoal, não é, na medida da necessidade da nossa região. Então, os programas de pós-graduação que têm conseguido vencer todos os obstáculos para se estabelecer e oferecer essas oportunidades são programas que merecem todo o nosso reconhecimento e apoio. Nós temos uma aspiração, não é, de produzir conhecimento de ponta, portanto, um conhecimento que não nos interessa só localmente, interessa para dialogar com uma comunidade nacional, com uma comunidade internacional. Mas também temos peculiaridades da nossa região, não é, que nos obrigam, né, nos impõem a tarefa, né, de torná-las visíveis, acessíveis a toda essa comunidade de investigação nacional e internacional. Então,
Eu gostei do encerramento da fala da professora Ivânia, quando ela falou que nós aqui da Amazônia temos que marcar um lugar, né, de fala. Nós temos que ser interlocutores dessa comunidade científica nacional, reconhecidos como produtores de conhecimento que trazem da Amazônia uma contribuição que é particular nossa e que não tem apenas um valor local, tem um valor local extraordinário e tem um valor global, daí a segunda parte também do seu encerramento ser fundamental, que é essa relação do local e do global. Eu fico feliz de ver que nós temos grupos de pesquisa trabalhando nessa direção e espero que esse seja um evento em que esses grupos vão sair revigorados, não é? Quer dizer, com mais oportunidades de interlocução, mais colaborações, mais novas ideias de trabalho que vão alimentar, não é, a sua atuação na pesquisa e na formação de novos quadros para a pesquisa na nossa região. Então, mais uma vez, parabéns por estarem realizando esse evento. Desejo que tenham muito sucesso e contem também com o apoio da universidade para as iniciativas de pesquisa e de pós-graduação que vão surgir a partir desse evento. Obrigado. Bom dia. Cumprimento todos os membros da mesa de abertura deste evento, né, em nome do professor Emmanuel Tourinho. Cumprimento todos os professores convidados deste evento, em nome do professor Philippe Dubois, que irá proferir a conferência de abertura dos 3 dias de trabalho acadêmico em que estaremos envolvidos. Cumprimento todos os professores da Universidade Federal do Pará, aqui presentes, em nome da professora Netília, que compõe esta mesa de abertura. E cumprimento com muito prazer todos os participantes do evento e todos os docentes e discentes e colaboradores que trabalharam para a sua realização. São muitos os sujeitos que temos que cumprimentar e a quem temos que agradecer pelo envolvimento na realização de mais um evento acadêmico na região norte, na área dos estudos da linguagem e da comunicação. Eu e a professora Ivânia temos uma história semelhante a contar nesta mesa de abertura, porque trilhamos esse percurso juntas, embora o percebamos certamente de maneira diferente, né? Mas eu considero que este evento aqui, ele se singulariza por ser um resultado de um esforço conjunto de pesquisadores de diferentes instituições que se dedicam ao ensino, à pesquisa e à extensão. Essa é, para mim, a essência que define o trabalho que estamos realizando há alguns poucos anos e que se revela nesta edição do evento mais uma vez. A conjunção de esforços. É essa a essência desse evento. A possibilidade de fazermos convergir um trabalho que resulte em produção conjunta. Valendo-me do adágio popular que diz que uma andorinha só não faz verão, ou da poesia de João Cabral de Melo Neto, que afirma que um galo sozinho não tece uma manhã, quero lembrar que este evento internacional, gestado pelas áreas de estudos da linguagem e de estudos da comunicação, não se concretizaria se não fosse a ideia comum a alguns de nós, pesquisadores das instituições parceiras, né, a UFPA e a UNAMA, de fazer convergir nossos percursos acadêmicos. Faço menção especial, assim como a professora Ivânia já o fez, ao professor doutor Marcos André Dantas da Cunha, que em 2011 proporcionou um encontro entre docentes e discentes das diferentes instituições de ensino superior do Estado do Pará, com sua orientadora de doutorado, professora doutora Maria do Rosário Gregolin.
E desse encontro, vários outros vieram. A professora Maria do Rosário apostou, mais uma vez, na possibilidade de um trabalho profícuo com pesquisadores de instituições mais afastadas do eixo sul e sudeste do país. E mais que isso, passou a ser uma das principais incentivadoras desses encontros para a produção dos saberes sobre os discursos, sobre a história e sobre os sujeitos. Esse núcleo tem se ampliado desde então, com a aproximação entre os pesquisadores da região e entre pesquisadores que se deslocam de outros lugares para dialogar conosco, para produzir conosco, para congregar. Que o primeiro colóquio internacional de mídia e discurso na Amazônia e o segundo encontro de análise do discurso na Amazônia seja tempo e espaço de congregação. Sejam bem-vindos e um excelente trabalho para todos nós. Obrigada. Bom dia aos colegas de mesa, bom dia aos congressistas aqui presentes. Estamos quebrando um pouco o protocolo, então as minhas palavras vão ser bem rápidas. Como representante do Programa de Pós-Graduação, Comunicação e Cultura da Universidade Federal do Pará, eu gostaria apenas de assinalar que este evento faz parte da missão, não é, do nosso programa, assim como dos dois outros programas aqui presentes e de todas as instituições de ensino envolvidas, né, que é tentar conhecer, entender a diversidade dos processos comunicativos que acontecem na nossa região, uma região extremamente rica, não só do ponto de vista da sua biodiversidade, mas também da sua diversidade cultural e comunicativa. E esta é uma missão enorme. Nós estamos apenas começando na formação, não é, de um mestrado e também na produção científica nesse respeito. E esse evento faz parte dessas atividades. Então, nós estamos muito felizes de estar aqui, de estar participando da organização desse evento e também na apresentação dos trabalhos, e desejamos a todos uma boa participação, um excelente evento e que possamos ter bom proveito. Era isso que eu gostaria de dizer, e dizer que são todos muito bem-vindos. E vamos, então, eu acho, passar a palavra, então, à mestre de cerimônias. Obrigada.